correções que melhoram a performance no treino. Uau, que top poder falar desse assunto, poder melhorar a performance no treino. Quem não quer, né? Quem não quer? Vamos falar disso? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. E eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, nós vamos falar de ajustes, correções, detalhes importantes a serem observados aqui, na sala de musculação, que fazem toda a diferença para melhorar a performance. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, comigo. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele dá oportunidade de outras pessoas terem acesso a essas informações. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina e talvez não conheça essas correções. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Do que nós estamos falando exatamente? Vamos colocar todo mundo na mesma página, né? Colocar todo mundo alinhado. Nós estamos falando de detalhes. Detalhes que são extremamente importantes. Detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Eu olho e não consigo perceber. Então, nós vamos a fundo. Eu vou mostrar isso na prática aqui, Vou mostrar na prática, tá? O movimento acontecendo, enfim, para a gente poder saber o que tem que ser feito. São ajustes que são detalhes, né? Como eu disse, são pequenos ajustes, às vezes muda muito pouco o gesto, o movimento, mas o resultado muda muito e faz toda a diferença. Eu trabalho com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 95. Então o que eu estou falando aqui não é o que eu acho, nem o que eu li no livro, sem desmerecer o livro, por favor. É o que eu vejo acontecendo na vida, no treino das pessoas que eu acompanho. Aqui, Skin the Game, campo de batalha, atendendo pessoas de verdade. Então, olha só. Esses ajustes, esses pequenos ajustes fazem toda a diferença e mudam o nível do jogo que eu estou jogando no treino. Eduardo, então é tipo um milagre que vai acontecer? Não, eu não gostaria que ficasse essa ideia, que é um passe de mágica, Plim, pronto. Não gostaria que ficasse essa ideia, que é um passe de mágica, porque não é. Você acabou de falar que faz diferença, Eduardo? Sim, faz toda a diferença, não é que faz diferença, faz toda a diferença treinar desse jeito. E eu me inspirei, gostaria de falar isso, eu me inspirei de gravar esse vídeo, porque esses dias agora atrás, eu acompanhei o treino de uma pessoa que veio me procurar, filho de uma grande amiga minha. Ele veio da Suécia, passar uns dias aqui no Brasil, e a mãe dele falou para ele passar numa consulta comigo, mas na verdade para fazer uma avaliação postural, porque ele estava com algumas dúvidas em relação à postura dele. E aí, na conversa, como ele faz musculação, ele treina pesado, tá com um corpo bacana, a gente conversando, eu fiz uma sugestão, falei, por que você não faz um treino para eu ver você treinando? E aí eu fiz alguns ajustes ali, eu vi que ele ficou muito surpreso com os ajustes que eu fiz. Isso que ele já está sendo acompanhado por alguns profissionais. Não estou querendo desmerecer os profissionais, são palavras dele, e que fez toda a diferença, Então, eu me inspirei em gravar essa sequência de vídeos aqui, falando sobre esse assunto por conta disso. Mas não é um milagre, não é um passe de mágica, é algo técnico. São ajustes técnicos que fazem toda a diferença. Agora, por que não é um passe de mágica então? Já que você disse que faz toda a diferença. Porque não depende só disso. Não é só indo ali, fazendo um ajuste ali no movimento que eu vou conseguir ter o resultado que eu quero. Não é. É assim, o resultado, ele depende de várias questões, ele depende de um ambiente. Vamos resumir, mas esse ambiente tem que ter o quê? Tem que ter descanso,
tem que ter uma boa alimentação, uma alimentação adequada, ajustada, que quem vai proporcionar isso é uma nutricionista. Eu tenho uma nutricionista que me acompanha já, desde 93, essa nutricionista me acompanha, o nome dela é Lígia Valim. Lá no Instagram você encontra ela como Valim Lígia, né? Tá o contrário. Eu tenho que ter um sono de qualidade, porque o sono é extremamente importante. No sono que eu consigo ganhar massa muscular, no sono que eu consigo recuperar do treino, no sono eu consigo emagrecer, porque alguns hormônios são liberados que ajudam no emagrecimento. No sono eu consigo melhorar o processo inflamatório, dor. Então eu tenho que investir realmente em ter um sono de qualidade, em ter um sono reparador, um sono, fazer a higiene do sono, né? Quando eu vou dormir, então antes eu faço uma oração, uma meditação, algo nesse sentido para ajudar em relação ao meu sono. Então, por isso que eu digo que não é um passe de mágica. Vai depender de todas essas questões, não é assim. Faça esses ajustes, faça essas correções, independente de qualquer situação, independente das circunstâncias, que vai ter resultado. Não vai. Não vai. Se não estiver se alimentando da forma adequada, comendo a quantidade, ingerindo a quantidade necessária de proteína, a quantidade necessária de carboidrato, a quantidade necessária de gordura, porque a gordura também é importante, a parede da célula tem gordura, os hormônios têm gordura, então eu tenho que também comer a quantidade de gordura adequada. Então não é um passe de mágica, não é de qualquer forma que eu vou conseguir ter esse resultado. Eu vou ter o resultado se eu estiver dentro desse ambiente propício, aí sim eu vou ter o resultado desejado. Então, tem uma oportunidade por trás disso, né, dessa conversa nossa, de entender, né, sobre as correções. Qual é essa oportunidade? De entender um pouco mais sobre o treino. Mas Eduardo, eu não sou personal trainer, eu sei. Eu não sou um profissional que dá treino, eu não sou fisioterapeuta. Ok, eu sei. Mas é importante minimamente eu entender de treino, minimamente eu entender o que está acontecendo comigo, minimamente eu entender o que o personal, né, o especialista, o profissional que está passando para mim para eu fazer. Eu preciso saber, pelo menos minimamente, porque aí é muito mais fácil de eu entender o processo. E quando eu entendo o processo, eu engajo. É a oportunidade de eu saber o que eu tenho que fazer para ir para esse próximo nível, para conseguir extrair o máximo que eu posso extrair desse treino, o máximo que eu posso extrair de cada exercício, de cada série, de cada repetição. Entende o que eu estou falando? Quando eu aprendo isso, eu consigo extrair realmente ali, em cada exercício, o melhor que eu posso extrair. Porque assim, eu penso assim, né? Eu vou sair daqui e vou andar até a esquina. Eu já vou fazer isso. Por que eu não faço isso já agregando os resultados que eu quero? Entende o que eu quero dizer? Eu já vou fazer o exercício. Por que eu não faço o exercício já com os ajustes adequados, da melhor forma? Para eu poder ter o resultado que eu quero. Entende? Que senão não faz sentido. O treino, ele tem uma ciência por trás, que é a ciência do treinamento. Eu tenho que respeitar ali alguns princípios, né? Princípio é o começo de tudo. Então tem alguns princípios que eu tenho que respeitar. Quando eu não respeito esses princípios, eu vou ter alguns resultados, mas talvez não o máximo resultado que eu possa extrair. E é disso que nós estamos falando, para eu conseguir de fato extrair o melhor, extrair o suco do resultado. Entende? E às vezes eu vejo na internet, vejo de várias formas, né? A pessoa treinando e eu vejo ali que aquele pequeno ajuste não foi feito. Então, muitas vezes, a pessoa, para ter o resultado que ela quer, vou dar um exemplo aqui só para a gente poder entender, né? Ela vai demorar 6 meses, mas ela poderia demorar 2, se ela tivesse com esses ajustes encaixados. Entende? Então, de certa forma, está perdendo tempo. Então, é uma oportunidade de saber como se deve treinar, né? A forma adequada de treinar.
Como que eu faço para treinar da forma adequada? Para ter os resultados desejados, para conseguir, como eu disse, extrair o máximo resultado, a máxima performance de cada exercício, série e repetição. Agora imagina, todo esse tempo trabalhando com fitness, emagrecimento e com a fisioterapia associada, como eu disse, quantas centenas de milhares de pessoas eu acompanhei? Foram muitas. Mas eu quero falar de algumas situações específicas. Uma desse rapaz que eu atendi esses dias, né? A gente imagina, né? Aqui no Brasil, a gente imagina a pessoa treinando na Suécia, a pessoa treinando nos Estados Unidos, vai ter acesso, né, a várias tecnologias que eu não tenho acesso. E não foi bem isso que eu vi, né? Não foi bem isso que eu vi. Eu vi ali várias falhas importantes que me inspiraram a gravar esse vídeo. E eu vou falar de algumas que foram exatamente essas que eu mostrei para ele, né? Foram exatamente essas que eu mostrei para ele. E é um cara dedicado, um cara disciplinado, que está patinando um pouco para ter resultado porque não está ajustado. Agora tá ajustado. Ele ficou muito... Deu para ver, né, no rosto dele, né, a reação quando eu fazia os ajustes. Inclusive teve momentos que ele falou assim, cara, eu nunca treinei isso direito. Me lembrou muito a época que eu dava aula em faculdade, em curso de pós-graduação. Eu dei aula na FMU, na Gama Filho, que inclusive não tem mais, né? Na OSEC, dei algumas aulas na Escola Paulista de Medicina, né? Na Unifesp, nunca lembro o nome, Uniban, enfim. E aí, muitas vezes, na hora da prática, na hora de mostrar na prática, que eu vou mostrar aqui também, né, na prática, eu muitas vezes chamava os caras maiores. Você ali, você pode vir aqui para eu demonstrar o exercício em você? Posso, lógico. Aí a pessoa vinha e, assim, era quase 100% de certeza que a pessoa não ia conseguir fazer o exercício da forma adequada. E aí eu pedia, pode fazer, faz tal exercício aí para mim. Aí a pessoa fazia, aí eu fazia os ajustes, diminuía um pouco o peso e fazia os ajustes. E a fala foi exatamente a fala que ele teve. Ah, eu nunca treinei esse exercício então para valer. Eu nunca treinei esse exercício. Algumas pessoas falavam isso. É essa impressão que dá. Por quê? Porque não está com os ajustes totalmente encaixados. Eu posso dizer que a história nossa aqui na VIP, né? 23 anos, a gente fez agora aniversário, agora ano passado, né? 23 anos, estou gravando esse vídeo aqui já em 2024. E a gente fez 23 anos, então eu posso dizer que a história da VIP é essa. Trabalhar com esses ajustes com os nossos alunos. Mas a gente, via de regra, a gente não tem tanto problema assim. Porque a maioria dos alunos que vêm treinar aqui são pessoas que não gostam de atividade física, que não tiveram tantas experiências assim, fazendo atividade física, fazendo musculação. Então elas vêm, de uma certa forma, um pouco mais cru. Então é mais fácil de eu mostrar o certo. Não precisa de tantos ajustes, né? Ela está praticamente zerada, né? Agora, quando vem uma pessoa que já teve experiência, aí dá um pouco mais de trabalho. E é a história que eu vou contar agora. Uma aluna que nos procurou, querendo treinar com a gente aqui, e já tinha tido experiência de treinar em outros locais. Ela me deu bastante trabalho. Num exercício específico, inclusive eu vou mostrar aqui, porque já estava viciada a fazer daquela forma, que é a forma inadequada, e eu vou explicar porque na hora que eu for mostrar na prática, eu vou explicar na prática. Eu vou explicar na hora da prática. Por que eu estou contando essas histórias? Para mostrar que está aí, né? Acontece. É o dia a dia, né? É o dia a dia. As pessoas, a gente recebe pessoas aqui que precisam de ajustes, que precisam de correções, e a gente faz as correções necessárias e muitas vezes gera um espanto na pessoa ter treinado por tanto tempo e não ter feito essas correções. Agora, tem como fazer, tem como ajustar, tem como corrigir, basta eu querer, né? Basta eu me interessar por isso, basta eu querer fazer da forma mais adequada. É assim, Eduardo. Eu preciso te falar uma coisa. Eu sempre treinei assim.
Sempre treinei assim. Peraí, que oração? Venha para mim que oração, por favor. Hora de dar desculpas. Agora é a hora perfeita para começar a dar desculpas. Depois de tudo que a gente conversou até agora, começam as desculpas. Mas eu sempre treinei assim e eu estou tendo resultado. Essa é a desculpa mais forte que tem. Por quê? Porque a pessoa já está tendo resultado. Ela já consegue ter resultado. Então ela não vai querer ouvir muitas vezes. O que tem que entender é o seguinte: se eu ouvir e se eu fizer os ajustes necessários, eu vou ter ainda mais resultado do que eu já estou tendo. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. É essa visão que eu tenho que ter. Nós vamos aqui agora para fazer o seguinte, pegar essas desculpas e fazer assim, Porque as desculpas, elas formam uma cortina de fumaça aqui na frente que eu não consigo mais ver o meu objetivo lá. Então eu preciso tirar essas desculpas da frente para eu poder andar em alta velocidade na direção dos meus objetivos. E essa desculpa, ela bate forte, né? Então assim, se eu estou aqui do outro lado e não tenho tanto punch, quando a pessoa fala assim, eu já tenho resultado, eu vou falar o que para ela? Mas é o que eu falei, vai ter ainda mais resultado, Só experimenta, não precisa acreditar em mim, só experimenta e vê. Não, Eduardo, mas eu nem sabia desses ajustes aí que você está falando. Eu nem sabia que tinha que fazer essas correções. Ok, não é porque a gente sabe ou porque a gente não sabe que não está acontecendo. Eu não tenho um objeto aqui agora. Normalmente eu tenho, né? Aqui, tem um peso aqui, Se eu soltar esse peso, ele cai na minha mão. De novo, cai na minha mão. Porque a ação da gravidade está agindo. Mas uma criança, ela não conhece a ação da gravidade. Ela não sabe que existe a ação da gravidade. E se ela soltar o peso, também vai cair. Então, eu não sabia, não é desculpa. E outra coisa, agora está sabendo. Aquele papo da ignorância era uma bênção? Era uma bênção. Agora não é mais, porque eu já sei. Eu estou de frente aqui com a realidade. Esse é o ponto. Então, nós procuramos desculpas para justificar nossa baixa performance, para justificar nossa falta de ação, ou para justificar a ação que a gente tem que não é congruente com o nosso objetivo. Eduardo, mas eu já ouvi, já entendi e eu percebi o seguinte: se eu fizer esses ajustes, eu vou ter que diminuir o peso que eu uso para fazer o exercício. Mas não é sobre peso. Não é sobre peso. É sobre fazer da forma adequada. Eduardo, mas eu já assisti vídeo seu aí, tem um vídeo seu aí, na playlist, de intensidade. Aliás, tem vários vídeos seus falando sobre intensidade. E você diz o seguinte, que a tradução da intensidade na sala de musculação é o peso. Sim, eu não retiro o que eu disse. Mas não é peso de qualquer jeito, não é peso sem critério. Para eu colocar peso, eu tenho que ter critério. Para eu ajustando o peso, para eu aumentando o peso do exercício do aluno, tem que ter critério. Não é todo dia, não é de qualquer forma. Então, sim, em algumas situações, quando eu fizer o ajuste com aquele peso que eu estava fazendo, não dá para fazer. Se eu fizer com esse peso, eu vou continuar fazendo errado. Então vai precisar de um ajuste. Mas não importa quanto peso que eu estou. O músculo, ele não fica vendo quanto peso que eu estou levantando. Ele recebe o estímulo. Só isso. Então eu tenho que dar o estímulo adequado para o músculo. Na máxima intensidade que eu posso, ajustado. Fazendo da forma adequada. Fazendo as correções necessárias. Eduardo, para falar a verdade, eu já ouvi tudo que você está falando aí. É muito detalhismo, cara. Você está sendo muito detalhista. Sim, mas é nesse detalhe que faz toda a diferença. É esse pequeno detalhe que faz toda a diferença. E eu vou repetir. Não é o que eu acho, nem o que eu li no livro. Não estou desmerecendo o livro, por favor. É o que eu vejo acontecendo no dia a dia, atendendo pessoas reais, de fato. Aqui, skin the game, campo de batalha. Então, deixa essas desculpas de lado. Deixa. Sempre treinei assim, agora vamos treinar diferente. Nem sabia, agora está sabendo.
eu vou ter que diminuir um pouco o peso. Diminua, mas faça de forma adequada. Simples assim. É muito detalhe. Sim, é um detalhe. Eu comecei lá no começo falando que é um detalhe. É um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Tá. Entendi. E eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso sozinho. Tem de um lado a pessoa querendo dar desculpa. Do outro lado tem a pessoa querendo fazer sozinha. E muitas vezes não dá para fazer sozinho. Eu preciso da ajuda de um especialista me acompanhando. De alguém me orientando. De alguém me acompanhando. Mostrando ali para mim aonde estão as falhas. E aí a pessoa faz o seguinte. Ela ouve aqui, acha bacana, balança a cabeça, diz que sim e faz as correções por um tempo. Por um tempo. Eu não gosto muito de usar esse termo, né? Mas essa ficha de treino, ela corrige. Na próxima ela já não corrige. Por que você não gosta de falar de ficha de treino? Porque aqui na VIP a gente não monta ficha de treino. A gente monta um programa de treino com 6 meses, 8 meses, 1 ano, com fichas encadeadas de forma lógica que levam a pessoa em direção ao objetivo dela. Aí sim. Uma simples ficha de treino não tem sentido, porque a ficha ela não conversa com a próxima ficha, não tem conexão com a próxima ficha, entendeu? E tem que ter fichas encadeadas de forma lógica. Enfim. Aí a pessoa corrige nessa ficha, na próxima ficha ele já esqueceu da correção e já não faz mais nada. Ou faz correções parciais, corrige mais ou menos. Não adianta. Não adianta fazer correção mais ou menos, tem que fazer a correção exatamente como tem que ser feita. Exatamente. Não adianta inventar. Não inventa. Só segue. Segue o que está sendo proposto. E tem também aquela pessoa que ela vai ali, ela pega uma informação aqui, ela pega outra informação ali, ela pega outra informação aqui, pega outra informação aqui, no Instagram, no YouTube, enfim, nas redes sociais como um todo, junta tudo isso e monta um Frankenstein, que não leva para lugar nenhum. Eu preciso ter uma linha de raciocínio, eu preciso ter uma linha de trabalho. E é isso que eu estou propondo. É muito comum, principalmente agora com inteligência artificial, né? Esse dia chegou uma aluna e falou assim, para o meu problema no joelho, a inteligência artificial sugeriu isso aqui, ó. Eu falei, legal, bacana, muito bacana. Bem geral, serve para todo mundo. Entende o que eu quero dizer? A pessoa, ela tem que ter algo personalizado para ela. E não é personalizado para falar bonito, para usar um nome bacana. É personalizado porque tem que ser personalizado. Porque uma pessoa, ela tem ali o pé mais plano, a outra tem um pé mais cavo, né? O pé plano é chato, né? Aquela curvinha do pé não tem, né? Ou tem de uma forma bem pouco acentuada. O pé cavo, essa curvatura é muito acentuada. Eu estou dando um exemplo só, né? Como é que eu trato duas pessoas que têm o mesmo problema no joelho, mas uma tem pé plano, outra tem pé cavo? Entende o que eu estou falando? Tem que ser personalizado. Tem que ser personalizado. E a inteligência artificial e qualquer outro meio de pesquisa aí não chegou nesse ponto ainda. Talvez não chegue, ou talvez chegue. Então não adianta. Eu tenho que ter uma orientação. Eu tenho que ter alguém, um especialista, mostrando o caminho para mim. Agora vamos deixar de conversa. Vamos deixar de conversa e vamos para a prática. Vamos ver aqui na sala de musculação. Já estamos na sala de musculação, né? Vamos ver aqui na sala de musculação acontecendo os ajustes. Você vem comigo? Fui! Vamos então aumentar a performance através de alguns ajustes, algumas correções importantíssimas de serem feitas. Vamos começar aqui com uma remada. Olha só. Me posicionei aqui, né? Vou começar a remada e muitas pessoas fazem a remada desse jeito aqui, ó. Só no braço, ó. Só no braço. E aí eu estou trabalhando demais o braço e pouco a musculatura das costas. Então eu tenho que envolver, ó, a musculatura das costas no exercício, fechando a escápula desse jeito aqui, ó. Né? Fazendo esse fechamento aqui, ó, da escápula no movimento. Com certeza isso vai trazer um resultado para a musculatura das costas, uma performance para a musculatura das costas
muito melhor. Vamos falar agora do exercício para o bíceps, para esse músculo aqui, o músculo do muque. Para eu ter uma melhor performance nesse exercício, eu saio fazendo essa posição de mão e não essa. Saio com essa posição de mão e aí eu venho para o movimento. Volto nessa posição e venho para o movimento. Volto para essa posição, ó, e venho para o movimento. Ó. Esse giro é extremamente importante. Por quê? O bíceps trabalha nesse giro, ó. Tanto é que, ó, tô vendo o bíceps aqui, ó. Se eu girar a mão, ó, muda a posição do bíceps, ó, tá? Então o bíceps participa desse giro que eu faço com a mão. E isso faz aumentar a performance do bíceps, porque quando eu faço esse movimento aqui, eu alongo ainda mais o bíceps, eu vou no máximo do alongamento dele e depois eu vou no máximo da contração muscular desse músculo. Eu vou no pico de contração muscular, que é extremamente importante e traz resultados. Agora vamos falar do supino. Então, deitado aqui, ó, eu vou sempre apoiar os membros inferiores sobre o banco ou sobre um apoio. Eu só vou abaixar aqui para a gente poder ter uma visão melhor, mas os membros superiores têm que estar bem posicionados. O que acontece aqui? Eu venho muitas vezes uma pegada muito fechada aqui, ó. Eu faço uma pegada muito fechada. E aí, quando eu faço o movimento, eu faço muita flexão do cotovelo, ó. Olha o excesso de flexão do cotovelo aqui. Eu venho aqui, ó, exageradamente fazendo essa flexão do cotovelo. Ou eu pego muito aberto. E aí, pegando muito aberto, o que vai acontecer? Na hora que eu descer, o cotovelo está com o ângulo muito aberto. E eu perco a capacidade de gerar força aqui, de gerar potência. Então, o ideal é, quando eu descer, eu tenho um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, eu desço aqui para fazer o exercício, 90 graus de flexão do cotovelo. Assim, eu com certeza vou ter uma melhor performance nesse exercício, vou ter um rendimento melhor, conseguir colocar mais peso e exigir mais da musculatura do meu peitoral. E aqui a gente tem a flexora. Muitas vezes as pessoas, quando fazem a flexora, elas elevam o quadril junto no movimento, assim, ó. Essa elevação do quadril faz com que a musculatura das costas contraia e roube a exigência da musculatura posterior de coxa, que deveria estar sendo utilizada no movimento. Então, o ideal é que eu não faça esse movimento levantando o quadril, que eu segure o quadril aqui para fazer o movimento. Aqui, ó. E para fechar, vamos falar do exercício para o tríceps, que eu faço aqui, né, ó, nesse aparelho. O que acontece muitas vezes? A pessoa faz, mas faz com a pegada invertida. Em vez de pegar assim, pega assim, né? Então vai fazer o exercício assim, ó. Com essa pegada aqui, ó. Ok? O que acontece? Quando eu faço esse exercício com essa pegada, o peso aqui, né? O peso, ele faz isso com o meu punho. E eu vou ter que fazer força com a musculatura para manter meu punho aqui. Só que essa musculatura aqui é muito mais fraca do que essa. Então quando eu pego desse jeito, eu estou exigindo dessa musculatura aqui, que quando eu estou fazendo exercício, o peso, né, através do cabo, vai querer fazer isso aqui com o meu punho. Então eu vou ter que fazer força com essa musculatura para manter o punho aqui. E essa musculatura é muito mais forte do que essa daqui. E eu acabo fadigando no exercício, não pelo tríceps, e sim por essa musculatura que não suporta a isometria fazendo esse movimento. Voltando então, viu só? Viu só que top poder ver esses ajustes? Bacana demais, né? Muito bacana, muito bacana. Agora, eu me pergunto, né? Como que eu faço? Como que eu faço então? Já vi que é importante, já conheci os ajustes. Como é que eu faço agora? Então vamos só colocando ali no passo a passo, né? Então o primeiro passo é conhecer os ajustes. Acabamos de conhecer alguns, né? Não dá pra gente falar de todos aqui, senão a gente ficaria horas, né? Então conhecemos os ajustes a serem feitos em cada exercício, né? Agora eu preciso entender. Talvez eu não tenha entendido. Se eu não entendi, eu volto e assisto de novo. Porque conhecer é uma coisa,
Entender é outra, é o próximo nível da parada. E quando eu entendo, eu faço o que tem que ser feito, eu engajo. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo da criança, né? Pede alguma coisa para uma criança. Muitas vezes ela não vai fazer, porque ela não entendeu por que ela precisa fazer aquilo. Quando ela entende, é muito mais fácil dela fazer. E nós adultos também. Então, o primeiro passo é conhecer. O segundo passo é entender exatamente o que está acontecendo ali. Por que tem que fazer? Qual é o motivo de mudar, de fazer o ajuste? Então tá, conhecer, entender e aí ação. Agir, fazer a correção de fato. Introduzir, implementar essa correção, esse ajuste no meu treino, em todos os treinos daqui para frente. Simples assim. Eu já falei aqui, né? Não adianta eu fazer isso em um e não fazer no outro. Então bora lá corrigir o que tem que ser corrigido, o que tem que ser ajustado, fazer o que tem que ser feito. É isso. Talvez não sejam todos esses ajustes, essas correções que eu fiz que eu preciso fazer. Algumas eu já faço. Então, o que eu preciso fazer? Veja todos os ajustes, veja todas as correções e coloque ali no papel. Quais são as que eu preciso ajustar? Coloca, porque aí eu crio um plano para começar a fazer todos esses ajustes. Eduardo, mas olha só, ouvindo você falar aí, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Sozinho eu não vou conseguir. Então tá, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente de alguma forma. Aqui na VIP, o DDD de Campinas é 19. Nosso telefone é 3252-5656. O nosso WhatsApp, DDD 19, o telefone é 998-15-9115. Manda um sinal de fumaça, manda um direct, dá um jeito de falar com a gente. Tá? Dá um jeito de falar com a gente e a gente vai fazer isso juntos, né? Se você acredita que não consegue fazer sozinho. Se eu pudesse fazer o primeiro passo agora, qual seria o primeiro passo? Qual seria o primeiro passo? Então, eu acho bacana fazer assim, uma correção por vez, tá? Então, vi lá que esse ajuste, nesse exercício eu não estou fazendo. Então, eu vou fazer desse exercício primeiro. Legal, bacana. Como que eu faço? Sugestão, tá? Não precisa fazer desse jeito, mas é uma sugestão. Faz a primeira série como estava fazendo antes. Talvez tenha descanso, talvez não tenha descanso, seja com bisete, enfim, aqui a gente trabalha sempre com bisete, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. E aí, faz a segunda série com o ajuste e perceba a diferença que tem. Sem o ajuste e com o ajuste. Essa é a minha sugestão. Faz isso. Mas faz isso e depois faz o seguinte, ó. Comenta aqui para eu saber como é que foi. Ah, esse ajuste aí eu já sabia. Esse ajuste eu acho que não tem nada a ver, Eduardo. Comenta, eu quero saber. Não, esse ajuste aqui fez toda a diferença para mim. Nossa, meu treino mudou, meus resultados mudaram. Eu percebi na hora a diferença. Comenta para eu saber, para a gente poder trocar ideia, tá bom? E faz o seguinte, ó. Curte, porque quando você curte, você vai dar oportunidade de outras pessoas terem acesso a todas essas informações. É uma forma de transbordar isso para outras pessoas, né? E talvez você tenha lembrado de alguma pessoa e fala assim, caraca, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Então compartilha com essa pessoa agora. Tenho certeza que ela vai ser grata. Certeza. E faz o seguinte, se você não está seguindo ainda, vai perder conteúdo bacana como esse. Então começa a seguir agora, já nesse instante. Faz isso. E ajusta o que tem que ser ajustado. Vai mudar o jogo. Vai começar a jogar no próximo nível. Tenho certeza disso. Não é o que eu acho, é o que eu tenho certeza disso. Vai jogar no próximo nível da parada. Então vai lá. Corrige, ajusta, conta para mim como é que foi e começa a viver esse novo nível de treinamento, fazendo os ajustes necessários. Vem comigo, fica a dica. Valeu!